Quem está feliz com Jesus, diga amém. O povo está meio adormecido. Vamos alegrar nossos corações que Jesus está voltando. Não, você fica, viu? Nós vamos hoje, queridos, falar um pouco sobre fé. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E essa semente é a palavra de Deus. Nós vamos semear um pouco desta palavra do Senhor. Já foi semeado aqui outras palavras, mas nós vamos semear um pouco de fé. Hebreus 11, versículo 1, na versão ACF, nós vamos tentar trazer para vocês de maneira prática, vamos falar os versículos, para que você possa compreender um pouco mais sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão ACF, diz assim, vamos ver o que está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Então você não vê. Versículo 3 agora, por favor. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então o universo, os mundos foram criados por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que você vê foi feito do invisível. Versículo 6. E vamos parar por aqui por enquanto. Ora, sem fé, repita por favor, sem fé. Ok, é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas também você precisa crer que Ele é galardoador, ou seja, presenteador, recompensador dos que o buscam. Amém, igreja? Queridos, uma palavra sobre fé é uma palavra, querida, que nos traz esperança, mas para uns traz desânimos. Alguns ficam um pouco desanimados, porque muitas vezes, ao longo da sua vida cristã, a sua fé tem sido frustrada. Muitas vezes a minha fé já foi frustrada, porque a gente creu de maneira errada, porque a gente creu naquilo que Deus não prometeu, a gente creu naquilo que não era segundo a palavra de Deus, e isso traz frustrações para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você entendesse que há diversos níveis de fé. Então, as sementes que vão ser semeadas da palavra de Deus aqui nesta noite, então cada um de vocês poderão endurecer o coração e não receber nada desta palavra, mas alguns de vocês vão pegar uma parte dessa semente só. Alguns vão colher uma sementinha, outros vão colher, como foi dito aqui, um saco, quem sabe, dessa semente. Mas você precisa estar com o coração preparado para receber essa semente de fé. Porque nós vamos mostrar biblicamente, falar para você, nós vimos aqui, da sem fé, pouca fé, até uma grande fé. Cada um poderá alimentar dessa semente da palavra, de um tamanho de uma fé, que o seu coração esteja disposto a receber nesta noite. A primeira coisa que eu queria dizer para você, coloca em Mateus 17, versículo 20, que a fé, ela é crescente. Diga, crescente. Então, querido, quando você chega aqui na igreja, você chegou a Cristo, você chegou com uma porção de fé. E essa sua porção de fé, através de você estar ouvindo a palavra de Deus, ela pode crescer. Ela deva crescer. Mas também, querido, é preciso que você busque esse crescimento da sua fé, porque senão você passa a vida inteira com a sua fé do tamanho, de um grão de mostarda, mas não é isso que nós vamos ler. E Jesus lhes disse, por causa da sua incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiver fé, o que está escrito ali, como no tamanho?
Está escrito ali como um tamanho. Então, tá, se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, o que é uma fé como um grão de mostarda? Um grão de mostarda é aquele grãozinho como um grãozinho de areia. Ele é como um grãozinho de areia. Só que depois que ele é semeado, ele cresce, o pé do grão de mostarda, né? A mostarda cresce, chega a atingir 3 metros de altura. Então aquele grãozinho minúsculo, ele é crescente, ele precisa crescer para que venha produzir frutos e venha dar o grão de mostarda. Ele cresce a 3 metros. Então a sua fé, a minha fé, precisa ser crescente, queridos. Porque se a sua fé e a minha fé não crescer, o que acaba acontecendo é como uma planta, se você não cresce, você acaba morrendo, apodrecendo, morrendo. Você acaba contaminado por algum bicho, né? Então, é preciso deixar que essa semente venha a crescer, que a sua plantinha de fé venha a crescer, mas ela cresce através da palavra de Deus. Por isso que é necessário que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente estude a palavra de Deus, que a gente busque a palavra de Deus, para que a sua fé venha a crescer. Mas há uma coisa interessante, querido, foi dito aqui até pela Mariane, querido. O inimigo das nossas almas vai trabalhar contrário, vai trabalhar contra a sua fé, para que a sua fé não cresça. O inimigo vai trabalhar que você paralise, que a sua fé fique paralisada. E uma das armas que o inimigo usa para te paralisar, foi dito aqui, são as feridas do seu passado, as feridas da sua vida. Porque nessas feridas, você, ao invés de crer na palavra, ao invés de você concentrar na semente semeada, que é a palavra de Deus, você começa a concentrar em quem te feriu, como você foi ferido, onde você foi ferido, e tudo que acontece ao teu redor, na sua vida, você está com os olhos, com a mente, com o seu coração paralisado naquelas feridas. E você resiste ao Espírito Santo, não dando lugar para a palavra de Deus, para a vontade do Espírito Santo, para a direção de Deus, porque você está com a mente naquela ferida. Digamos que alguém te fez um mal muito grande, sei lá, foi um homem que te fez um mal muito grande. Todas as vezes que você vê um homem, a mulher vai lembrar daquele mal. Mas Deus é pai. Se for um pai que te fez um mal, você não consegue entender a Deus como pai, porque você está paralisado naquela ferida que o teu pai, dando como exemplo, te fez. Você não consegue ver a grandeza de um Deus Pai, amoroso, poderoso, perdoador. Então, querido, a semente que precisa crescer, você acaba pisando na semente, matando a semente, por causa das suas feridas. E o diabo usa isso aí. Você, sem perceber, você agora está agindo como um anticristo. Por que o anticristo? Contrário ao que Cristo quer para a sua vida. O contrário para aquilo que Cristo disse de você. Foi falado aqui, você é rei sacerdote, você é filho de Deus, você é mais que vencedor. E você passa a viver uma vida de derrota. Foi ontem ou anteontem, queridos, eu vi um videozinho rápido, né, acho que um shortzinho, no YouTube, de um debate entre dois cristãos. Uma espécie de um coach, um cara bilionário, cristão, e por outro lado, um crente pentecostal, que foi criado e ensinado que a riqueza é algo ruim. Um só pensa na riqueza e o outro vive na miséria. E a sua mente, as suas feridas, impede que ele receba uma palavra de crescimento. Que ele receba uma palavra que Deus, Jesus prometeu nos dar uma vida próspera, abundante. Por outro lado, nós temos o bilionário, que só pensa no dinheiro, acha que Deus é só para nos dar recursos financeiros,
Então, não há um equilíbrio, filhos. Nem Deus te chamou só para ser bilionário. Não digo que Deus não faça isso. Pois nós temos na Bíblia, por exemplo, Davi, que foi um bilionário. Deus, né? Mas, querido, você não pode estar com o coração nessas coisas. E nem Deus é o Deus de miséria. Então nós temos que nos libertar de só pensar no dinheiro e nos libertar de só viver uma vida miserável e sentir ofendido quando alguém ensina sobre prosperidade. Moisés pregou aqui de semear, de ser próspero. Irmãos, se você é uma pessoa próspera e tem um coração generoso, como diz na palavra, um coração generoso, você vai investir na obra de Deus. Você vai ajudar muitas pessoas com seus recursos. Mas se você é uma pessoa próspera, mas você tem um coração fechado, você está guardando os recursos só para você, então, querido, certamente você vai ter problema. Porque aquele que tem um coração no dinheiro, que é avarento, querido, pode perder até a salvação, não por não dar dízimo, mas por ser avarento. Então, querido, a fé precisa ser crescente. Não importa aqui como você chegou, se você não crê em nada, se você chegou com a mente poluída, se você chegou com a mente escravizada na miséria, você chegou com a mente escravizada no dinheiro, só pensando no dinheiro, não importa. Importa que a sua fé e a minha fé precisa crescer, querido, crescer na direção de Deus. E há diversos níveis de fé. E há a fé natural. Nós estamos falando, por exemplo, de riqueza aqui. Há pessoas que não creem em Deus, são até inimigos de Deus, mas eles acreditaram, né, que iam ficar ricos e ficaram ricos. É uma fé natural. Mas a fé que nós estamos pregando aqui nesta noite é uma fé sobrenatural. É uma fé que vem de Jesus, que vem do Espírito Santo de Deus, trabalhando em nós, semeando a sua palavra, a palavra de Deus em nossos corações. Nós lemos aqui Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro nível de fé é não ter fé. Tem pessoas que estão no nosso meio há muito tempo, mas é uma pessoa sem fé. Às vezes tem fé para cura de enfermidade, mas não tem fé na área financeira. Às vezes tem fé, não tem fé para cura da enfermidade, mas tem fé para ter uma família abençoada. Às vezes, querido, você é sem fé em uma área só da sua vida. Então, querido, nesta área que você está sem fé, você não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa a semente da palavra de Deus ser lançada em seu coração para que você possa crescer e prosperar na área que você precisa prosperar, na área que você está sem fé. Outro nível de fé é a própria fé. Nós lemos aqui em Hebreus 11:1, né? Esta fé, querido, é a fé do invisível. Você crer no invisível. Ah, pastor, se você é um tomé, irmão, você está precisando tomar um tomé na tua orelha, não é? Porque você só está crendo naquilo que você pega. Normalmente, queridos, uma pessoa muito literal, ou uma pessoa muito prática, é difícil ela crer naquilo que ela não está vendo, no invisível de Deus, no impossível de Deus, no invisível, porque ela quer ver. Mas à medida que você vai caminhando com Cristo, na fé, o que vai acontecendo? Você vai caminhando, Deus vai acrescentando a sua fé, você vai tendo experiências com Deus, e Ele vai acrescentando a sua fé, você vai se lembrando, Deus já fez isso comigo, eu já vi Deus fazer isso, então a sua fé vai crescendo. Mas você precisa deixar, queridos, você precisa deixar que a palavra de Deus seja semeada no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar para que sua fé cresça nas áreas que você está precisando. Então, fé é crer no invisível de Deus. Você não está vendo, eu não estou vendo. E ainda, querido, tem a pequena fé.
Mateus 17, 20 ali, tem uma das versões que deixa... Mateus 17, 20. Coloca aí, por favor. É o mesmo? Não, põe outro versículo aqui, vai ficar mais fácil para a gente ver. É Mateus 14, 31. Vamos ver, acho que tem na versão KGA. Pode deixar aí, a CF. Olha só. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? É quando Pedro foi andar pelas águas e ele duvidou. Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Sabe quando a sua pequena fé, uma das maneiras, é quando você está duvidando. A dúvida, além de ela demonstrar falta de confiança em Deus, quando Pedro duvidou, ele foi classificado aqui como um homem de pequena fé. A fé requer perseverança, queridos. Pedro começou a caminhar sobre as águas, você conhece a história, e de repente ele duvidou, achei que começou a olhar para os problemas, pelo mar, para o mar, a fundura do mar, o perigo do mar, e ele afundou. Então, se você começar a olhar para as tempestades do visível, ao invés de crer no invisível, duvidar, você vai começar a duvidar, e será classificado como um homem, uma mulher de pequena fé. Mas a sua fé, nós lemos aqui, nós falamos, pode crescer. E nesse meio, há homens e mulheres de grande fé. Irmãos, agora, nós começamos a aprender a acelerar as promessas de Deus para a nossa vida. A ter a resposta de Deus mais rápida para a nossa vida. Porque muitas vezes, querido, quando você tem pequena fé, quando você é sem fé, ou você tem pouca fé, as suas promessas podem demorar. Porque você pode estar no processo de duvidar, de pedir duvidando, pedir não crendo. Se você pede, mas não crer, como é que você vai receber? Se a fé é a certeza que você já recebeu, a certeza que aquilo que Deus prometeu, que aquilo que está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, você já recebeu, mesmo que demore anos, tempos. Grande fé, Mateus 15, 29. Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e eles os sarou. Aqui, queridos, nesta passagem bíblica, se aproxima de Jesus uma mulher cananeia, e ela se aproxima de Jesus. Jesus a humilha. Ela pedia a cura da filha dela, mas ela não era de Israel, ela não era judeia. Jesus a humilha, dizendo que ela deveria comer, que ela não poderia comer à mesa com os filhos de Israel, e que as migalhas caíam ao chão, e ela se prontificou a comer das migalhas. Ela se humilhou. Se humilhar na presença do Senhor, com uma certeza que Ele pode fazer por você, é classificado como uma grande fé. Uma grande fé. Quando você às vezes está passando por humilhação, mesmo assim, você está sendo humilhada, pisoteada, mas você continua crendo nas promessas de Deus. Isso pode ser classificado como uma grande fé. Você está crendo no invisível, você está sendo pisado, humilhado,
Todo mundo pode estar olhando para você, rindo de você, falando de você, mas você persevera, crendo no que Deus pode fazer, o que Jesus pode fazer para a sua vida. Teve uma vez, querido, certa vez, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Bom emprego, empresa, perdemos tudo, querido. Tudo, carro, tudo. E as pessoas na cidade começaram a falar: esse aí nunca mais se levanta. E é verdade, filhos. Nunca mais eu me levantei na força do meu braço. Mas pouco tempo depois, Jesus, pela misericórdia, pelo amor dele, ele nos deu de volta, dobrado, triplicado, tudo aquilo que nós perdemos. Porque se Deus não mudou, esse Jesus é o mesmo. Ele nos deu o dom de fé. Querido, aí as pessoas não entendiam como eu me levantei, como eu me erguei. Não fui eu. Talvez, querido, não será você que vai se levantar, não será você que vai se erguer, mas Deus vai te levantar, para que as pessoas tenham testemunho e vejam uma grande fé, que Deus colocou a semente da grande fé no seu coração e no meu coração. A outra nível de fé que eu queria compartilhar com os irmãos, que é tanta fé, Mateus 8, versículo 10. Mateus 8, versículo 10. Vamos ler no versículo 5, coloca no versículo 5 até o 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, um capitão, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Continua. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha a fé deste homem. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Põe no 13 agora, por favor, 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. Naquela mesma hora, seu criado sarou. Deixa aí, por favor. Irmãos, aqui nós vamos ver um homem que demonstrou ter tanta fé, um nível elevado de fé, que nem Jesus nem precisava ir lá na casa dele. E o que você vê nesse texto aqui para nos mostrar que era um homem de tanta fé? Um homem sujeito à autoridade. Um homem que compreendia o princípio da autoridade. É um homem de tanta fé, de uma fé alta. Uma mulher sujeita à autoridade, de acordo com a palavra de Deus. Ela pode demonstrar tanta fé, um nível elevado de fé, querido, que pode mudar a sua história. E o criado deste centurião foi curado sem Jesus precisar de ir lá. Esses níveis de fé, de grande fé, tanta fé, querido, que Deus quer te impulsionar, que você saia do sem fé, da pouca fé, e vá para o nível de fé, e depois vai para tanta fé, para a grande fé. Acelere o processo de fé, querido. Deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração. Não fica ouvindo a voz, das suas feridas, que o diabo vai falar nas suas feridas. Ouça a voz do Espírito Santo que te deu ousadia para você caminhar, para você crer, segundo a vontade
dele, segundo o propósito dele, segundo a palavra dele. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se comporte como um filho de Deus, não como um escravo. Uma escrava. Você já foi liberto da escravidão. Você continua na escravidão do pecado às vezes, na escravidão da derrota. Irmãos, a fé, ela pode ser o contrário. Porque se você começar a declarar tudo o contrário que Deus diz que é, você está tendo uma fé inversa. Já falamos sobre isso. Há também um outro nível de fé que eu vou chamar de ousadia. Lucas 8, 48. A mulher de fluxo de sangue, ele lhe diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te... Queridos, o que nós vamos ver nessa penúltima passagem, nessa aqui, que Jesus atendeu aquelas pessoas, no caso dela, ela tocou em Jesus e foi curada, e Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé. Se você não tem fé, ó, tem uma passagem aqui, né, que Jesus encontra, Lucas capítulo 18, versículo 38, nós vamos ver que Jesus encontra um cego, e Jesus chegou diante do cego, e o cego gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, vendo que ele é cego, ouvindo ele clamar, Jesus pergunta para ele: o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Irmãos, que impressão você teria se você falasse assim, Jesus estivesse aqui agora, e ele está, e ele perguntar: o que tu queres que eu te faça? E Jesus sabe as suas necessidades. Você falar: Jesus, tanto tempo eu tenho orado. Você falar assim: o senhor sabe o que eu quero, o que eu preciso. E por que Jesus fez que ele, esse cego, dissesse o que ele queria? Porque a declaração de fé, e uma fé precisa ser específica. Eu quero ser curado. Muitas vezes você está orando: Deus me abençoa. Que bênção? Em que área? Abençoa minha família. Em que? De que forma? É preciso ser específico, meu irmão. É preciso especificar, porque quando você declara com a tua boca, nós temos a autoridade da palavra. Há poder na nossa língua de vida e de morte, nas nossas palavras. Provérbios 18, 21, há poder, querido. Então nós precisamos declarar a nossa fé. Nós precisamos, querido, professar a nossa fé. Quantas vezes, amado, a gente às vezes ouve, mas não coloca isso em prática. Você está orando e a pessoa diz: você não vai conseguir. Conta para alguém, por exemplo, que você vai abrir uma empresa, que você vai formar, que você vai fazer alguma coisa. Primeira coisa que você vai ouvir: você não vai dar certo, você não vai conseguir. Aí você começa a falar: é mesmo, tudo é errado na minha vida. Você está professando uma fé negativa, contrária à palavra. Como é que você quer receber? Como é que você quer prosperar naquilo que Deus trouxe para você, se você professa uma fé negativa? Não, para mim tudo é errado. Você está querendo casar, aí você chega no espelho: não, eu sou feio mesmo. Aí, irmão, aí só Jesus para ter misericórdia. Todo mundo que vai olhar para você vai achar que você é feio mesmo. Você está professando uma fé negativa, irmão. Eu não estou falando, meus queridos, de você estar fazendo autoafirmações, né? Mas até a neurociência fala disso. Mas, querido, eu estou falando para você declarar segundo a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e começa a declarar a palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Declare as palavras de Deus. Chega diante do espelho. Se você não quer dizer que você é bonitão, diga assim: eu sou filho de Deus. Minha genética é boa. Oh, glória. Porque você é filho de Deus. Irmãos, declare as bênçãos na sua vida. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Com certeza, irmão.
use a palavra de Deus, leia as promessas de Deus. Olha só, uma coisa para você entender, o que é o sentimento quando você está declarando, tanto positivo como negativo. Romanos 10, 8, por favor. Romanos 10, 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, palavra de Deus, na tua boca e aonde? De novo, na tua boca e no coração. Fala de sentimento. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, a tua boca você está falando, você está confessando. A tua palavra pode ser uma confissão positiva ou uma confissão negativa. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui está falando da salvação. Mas o que eu aprendo aqui? Que a fé, querido, ela tem que ser expressa em palavras, mas ela precisa descer até teu coração, os teus sentimentos. Você ainda não alcançou aquele invisível, mas você começa a declarar, você começa a agradecer, querida. A melhor forma da fé, acelerar a fé, é você agradecer como se já estivesse recebido. Você vai agradecendo, 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 até aquilo descer para o seu coração. E agora há um empate técnico, entre a sua declaração e o seu sentimento. Por que muitas vezes o negativo acontece na tua vida e o positivo não acontece? É porque você já declarou que, coitadinho de eu, coitadinho de mim. E você tem esse sentimento no coração, aí você está fazendo uma forte declaração de fé negativa para você mesmo. Pronto, fechou, você está como o anticristo para a sua própria vida, contrário àquilo que é a palavra. Você precisa declarar a palavra de Deus, e precisa declarar, até ela descer a seu coração. Já vou terminar, querido. Eu quero ler uma passagem para os irmãos. Marcos 11, versículo 23, na versão ACF. Não é uma confissão de palavras humanas, mas é uma confissão, uma declaração da palavra de Deus, segundo o propósito e a vontade de Deus. Marcos 11, versículo 23. Vamos ler juntos. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que falar, declarar a este monte, Jesus que disse, viu, irmão? Não sou eu, não. Ergue-te e lança-te no mar, qualquer que disser, e não em seu coração, ou seja, você declarou e aquilo desceu na mente. Declaração e mente, junto. Declaração, diga, declaração e mente. Ok. Mas crer que se fará aquilo que se diz, né? Tudo. O que é tudo? O que é tudo? Tudo é tudo. O que disser ali será? Irmãos, versículo 24. Por isso vos digo que todas o quê? Espera aí, uma coisa? Duas coisas? Todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, declarando, está no seu coração, está na sua mente, juntando os dois versículos, crede, receber, teleas, ou seja, receberá. Pastor, mas nem sempre. Irmãos, se a Bíblia diz que é todas as coisas, e tudo aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus, tem outro versículo para você completar, tudo aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Todas as coisas que estejam de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, vão acontecer na tua vida, na minha vida, no tempo
no tempo determinado por Ele. E do jeito dele. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Não é no seu tempo. Você quer tudo para ontem. Para você acelerar, você precisa ter uma grande fé. E uma tanta fé. Para você poder caminhar sobre as águas. Né? E o que é caminhar sobre as águas? Pedro foi caminhando. Pedro estava no barco. E ele falou, apontou, falou, se é tu, que eles ficaram na dúvida se era Jesus, se era um fantasma. Então manda que eu desça e vá até você. Aí Jesus disse para ele, venha, Pedro. Venha. Ou seja, a fé é caminhar em cima de uma palavra, uma declaração que Jesus nos deu. Isso vai acontecer, querido, se você não duvidar no meio do caminho. Quem está entendendo, querido? Então, amados, 1 João 5,14, para você fechar, para você entender que não é uma palavra humana só, não é uma vontade humana. 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo o quê? Segundo o quê? Ele nos... Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Então Deus vai fazer. A sua fé é você declarar, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Por que traz muita frustração? Porque muitos estão manifestando uma fé contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus e o propósito de Deus. Isso vai trazer frustração na sua vida. Então, queridos, eu queria orar por você. Há uma passagem que diz assim, né? Se pedirmos, essa mesmo que eu li aqui, se pedirmos, a palavra pedir é aitoe, que significa, além de pedir, requerer. Há uma diferença entre pedir e requerer. Pedir, você ainda, muitas vezes, você acha que você não alcançou. E requerer, você tem certeza que Deus já lhe deu. Você está requerendo algo que é direito teu. Então, requeira aquilo que é direito de Deus, que está segundo a palavra de Deus. Aguarde o tempo dele e agradeça. Você vai ver como Deus vai acelerar os seus processos. Amém, irmãos? Fecha seus olhos, quero orar por você, para nós já começarmos a ministrar a ceia. Amado Deus, que cada um, Pai querido, recebeu uma porção da Tua palavra nesta noite. Que aqueles, ó Pai, que sem saber estão agindo com o espírito de anticristo, descrente nas suas promessas, descrente naquilo que o Senhor diz que nós somos, descrente, ó Pai querido, daquilo que o Senhor quer fazer, que esse espírito de anticristo, ó Pai, essa vontade do anticristo, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam crer nas suas promessas, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, vai acontecer na nossa vida, na minha vida, na vida deles, no tempo devido, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga...